mais uma vez a nossa casa, iniciar bem essa semana, apesar do friozão anunciado, né? Gente, o que é isso? Hoje eu acordei 7 graus na praia. Não dá para acreditar, mas ainda bem que a gente está bem agasalhado, né? Materialmente a gente tem com que se cobrir, com que espantar o frio. E naquele momento do frio eu também penso naqueles que não têm. Como é que estão fazendo? Como é que estão vivendo aí nas esquinas das ruas, das cidades? E aí a gente tem mais a que agradecer. Pensar em quanto a gente é privilegiado, apesar dos altos e baixos da vida. Eu comentava agora até com o Roberto. Esses dias eu vi uma palestra, acho que foi do Haroldo Dutra, e ele comentava muito que a preocupação das pessoas é não ter preocupação. Que bom que se a vida fosse, né, numa constante boa, mas isso não existe. O próprio marcador do coração nas UTIs que você vê, né, não sei o nome daquilo, os eletrocardiogramas, né, eles têm o alto e o baixo, o alto e o baixo, o alto e o baixo, e Deus me livre se ficar reto. Acabou. Então, quando a gente tem essa percepção, a gente consegue entender que a vida é feita desses altos e baixos e que todo acontecimento ele vem para nos provocar a desenvolver alguma habilidade, a pensar, a agradecer, mesmo na dificuldade que a gente está conseguindo passar, e isso é muito bacana. E quando a gente pensa em agradecer, a gente sabe que a gente não está sozinho. Que se eu vou agradecer a alguém. Eu vou agradecer àquele que tudo nos deu, que nos deu saúde, que nos deu inteligência, e por isso, mais uma vez, a gente está aqui, como tantos, que vão em tantos templos, em tantas igrejas, buscarem essa fonte de renovação, de fé, de energia, de amor, porque é disso que falam todas as religiões. E a doutrina espírita, ela que não é uma religião, e sim uma doutrina, uma filosofia de vida, que trabalha a fé raciocinada, nos traz aí um alento. E esse alento, ele faz com que entendamos o propósito de estarmos aqui, de onde viemos e para onde iremos. Que justifica toda a ética que conhecemos, toda a necessidade do amor, da caridade, para que possamos evoluir, crescer, e um dia chegar próximo a estar com o Pai, né? Com Deus, seguindo os passos de Jesus. A nossa agenda ainda não está passando por falha minha. Eu estou tendo uma dificuldade com a tecnologia, mas só lembrando, segunda-feira, palestra às 7 horas, seguida do passe magnético. Nas terça-feiras é o dia do nosso tratamento de cirurgia espiritual. Nós sempre falamos às pessoas que já se preparem naquele dia, elevando o pensamento a Jesus, praticando bem, esquecendo um pouco das mazelas da vida, fazendo uma leitura construtiva, para que você esteja conectado com a espiritualidade, na fé, porque é a fé que vai trazer o seu tratamento. Na quarta-feira nós temos o estudo nos domínios da mediunidade, todo mundo está convidado. Ele acontece das 6h30 da tarde, às 7, 7h30, e é muito bom para o nosso crescimento e entendimento da doutrina. Estamos de portas abertas para quem quiser. Quinta e sábado o programa, que é um programa ecumênico, né? Mais para a família cristã, para aqueles que vivem o Evangelho de Jesus Cristo. É na Rádio Itapuá no ar, ele é online, ele é às 7 horas da noite na quinta e às 10 horas da manhã. E assim a gente constrói a nossa semana. Nós estamos nos aproximando de mais um bazar, então se você tem alguma coisa que esteja muito boa ainda, que possa ser compartilhada com aquele irmão que não tem objeto, roupa, sapato, utensílio doméstico, tudo é bem-vindo. E a gente consegue aí fazer não só a venda desses itens que nos ajudam aqui na manutenção da casa, mas também a doação para aquelas famílias que precisam. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Sem mais delongas, hoje nós temos uma palestra muito legal com a Mara Gonzato, né, Mara? É Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, mais uma palestra construtiva, e eu convido a todos para que nesse momento, então,
relaxem, elevem seus pensamentos, conectem com o amor de Cristo, nosso irmão, aquele que nos mostra o caminho através do Evangelho, aquele que esteve conosco desde a criação do nosso planeta, aquele que não nos deixa sozinhos em hora nenhuma. Então, agradecer a essa bênção e pedir para que sejamos sempre dignos de receber essa ajuda do alto, conforme nossas ações, principalmente, conforme a nossa reforma íntima. Então, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Mara, a palavra é toda tua. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu tenho foco, tá? Boa sorte que eu não vi, também. Boa noite. Com satisfação que estou aqui novamente nessa casa para poder trabalhar um pouquinho mais, né? Tentar transmitir os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que são tão importantes e tão poderosos para as nossas vidas. E eu vou falar hoje sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Todos já ouviram falar, com certeza, né? Nas bem-aventuranças. São 9, fazem parte do Sermão do Monte que Jesus proferiu, primeiramente para os seus discípulos e para todos aqueles que o seguiam, atrás de curas, atrás das palavras, do magnetismo do Mestre. Jesus, nesse sermão, ele fala sobre a vida espiritual, ele fala sobre aquilo que está por vir, e é através das bem-aventuranças que ele nos coloca quais são as qualidades, quais são as virtudes necessárias para poder fazer parte, para poder ingressar bem nesse mundo espiritual, nessa vida espiritual. Nós vamos ver então a primeira bem-aventurança que Jesus coloca nesse Sermão do Monte, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Então, as bem-aventuranças, elas são apresentadas por Jesus no Sermão da Montanha, são mais do que simples declarações de bênção. Elas formam a base da ética do reino de Deus, revelando as características dos verdadeiros discípulos. Então, nessas bem-aventuranças, Jesus deixou bem claro quais as características que seriam necessárias para ser discípulos do Mestre e para poder fazer parte desse reino de Deus. O termo bem-aventurança ele tem origem na palavra latina beatus, que significa abençoado ou feliz. Então, bem-aventurado é aquele que é feliz, aquele que é abençoado. Jesus pronunciou 9 declarações que combinavam bênção, combinavam instrução e promessa, conhecidas como as bem-aventuranças. Então, vejam bem, essas bem-aventuranças, elas, além de abençoar aqueles que ali estavam, elas colocavam promessas do futuro, desse mundo espiritual, e instruções para poder chegar lá. É um roteiro, né? Ele repete a frase bem-aventurado 9 vezes no seu sermão, destacando características nessas bem-aventuranças que aos olhos do mundo podem parecer fraquezas ou até desvantagens, dependendo do ponto de vista, não é? Mas que no reino de Deus são vistas como virtudes que levam à verdadeira bênção. Então, para aqueles que veem apenas o mundo material, com certeza vão ver essas bem-aventuranças como fraqueza e até mesmo uma desvantagem. Jesus apresenta então uma nova perspectiva, totalmente diferente daquilo que se vivia
até aquele momento, né? Ele simplifica as complexas leis judaicas, focando em sua essência mais pura. Pode colocar no total, que daí eu chego. Isso. Então ele simplifica as leis judaicas, né? Que os judeus tinham tem muitas leis, mais de 900 leis, que têm que ser seguidas à risca, extremamente complexas, né? E Jesus então vem e simplifica tudo isso, focando na sua essência mais pura, e oferece promessas de provisão divina ao invés de julgamento. Porque tudo na lei judaica significava julgamento. Ou faz, ou vai ser julgado, e aí vai ser condenado ou absolvido. E Jesus vem e muda totalmente isso. Ele traz promessas de provisão, ou seja, um roteiro para poder se chegar e conseguir a vida futura. Então, em essência, as bem-aventuranças mostram que a verdadeira bênção não está na conformidade com a lei. A verdadeira bênção, para ser bem-aventurado, ser feliz, não significa que tem que seguir a lei judaica, no caso, né? Mas em viver de acordo com os valores do reino de Deus, através do poder transformador do Cristo. Ele traz as novas regras, ele traz as novas leis e ele simplifica tudo aquilo que existia até aquele momento. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, está em Mateus 5,3. No dicionário Aurélio, nós vemos a seguinte definição para a expressão pobre de espírito. Fui procurar lá, né? Vamos procurar o dicionário. Hoje em dia ninguém mais faz isso, mas nós, da minha geração, ainda temos o hábito de procurar no dicionário, né? Hoje como é que é? GP Shop? GP Shop? A nova moda aí, inteligência artificial. E lá diz, pobre de espírito, pessoa simplória, ingênua, parva, tola. Nossa, né? É evidente, né, para nós, que o mestre dos mestres não estaria a dizer que o reino dos céus pertence aos parvos, aos tolos ou ingênuos. Claro que não, né? Então tem alguma coisa que não está certa ali. O que diz a codificação? Kardec nos diz, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês já devem ter lido lá, que a incredulidade zombou dessa máxima, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende, justamente por achar que Jesus está se referindo a essa, como disse o dicionário. Por pobres de espírito, Jesus não entende os de pouca inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para esses o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, pobre de espírito nada mais é do que humilde. Não mudou muita coisa ainda, né? Porque o nosso conceito de humildade também é bem errado e bem complexo, né? Mas nós vamos chegar lá. O que é, então, humildade? Já que pobre de espírito é humilde. Vamos ver, então, o que é... Eu não paro quieta, né? O que é essa tal de humildade? Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, sem arrogância, prepotência ou soberba. Então, o humilde, ele é simples, ele não tem arrogância, ou seja, ele não se considera melhor, ele não se considera superior, ele não é prepotente, ele não subjuga os outros por considerar que os outros são inferiores, né? Ele não tem soberba, não quer viver, né, acima. Então, esse é o humilde. O reconhecimento da sua capacidade e da sua limitação. O humilde é aquele que tem consciência das suas possibilidades, das suas capacidades e também das suas limitações. Para isso é que é ser humilde. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades,
será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então a ideia é essa: para chegar ao reino dos céus, ao reino de Deus, que é aquilo que está dentro de nós mesmos, não é mesmo? É preciso ser simples e humilde, ter essa humildade de espírito, que é muito melhor, né, ser humilde e não ter tanto conhecimento do que ter muito conhecimento e não ter nenhuma humildade. A explicação de Kardec, então, é clara e faz total sentido, dando as palavras de Jesus do caráter que se pode esperar delas, não é? Fica, no entanto, a dúvida: se Jesus quis se referir aos humildes de espírito e aos simples de coração, por que ele usou a expressão pobres de espírito e não uma mais adequada? Por que ele usou essa expressão? E aí vem a pergunta: mas será que Jesus usou mesmo essa expressão, pobres de espírito? Como é que nós vamos saber disso? Nós vamos ver então a questão da tradução, né, da Bíblia para o latim e depois para as outras línguas, né? A tradução para o português, iniciada por João Ferreira de Almeida no século XVII, um grande estudioso, um grande conhecedor das religiões, ele não seguiu a Vulgata. Vulgata é a tradução feita por Jerônimo no século IV, a pedido do Papa na época, das línguas, né, do aramaico, do grego, para o latim. E foi seguida, aliás, é seguida até hoje pela Igreja Católica, a Vulgata, que é a tradução dessa Bíblia. Pois bem, João Ferreira de Almeida, quando foi fazer a tradução para o português, ele não seguiu a Vulgata. Por quê? Porque ele havia se convertido à fé protestante. Então, por isso, ele e os seus sucessores se basearam nos originais, em aramaico e em grego, disponíveis na época então. E daí traduziram diretamente do aramaico e do grego para o português. A transcrição dela, então, é a seguinte, do aramaico, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, e não pobres de espírito, sim, humildes de espírito. A expressão humildes de espírito, né, nos parece precisa, pois o adjetivo humilde, como vimos, se tivesse só bem-aventurados os humildes, né, o adjetivo humilde pode ser entendido como acanhado, tímido. Mas, quando ouvimos falar em humilde de espírito, sabemos que estamos falando de uma qualidade moral e não de um aspecto comportamental. Então, humildade do espírito é diferente de simplesmente de humildade, porque a humildade, ser humilde, pode ser uma característica da pessoa, um aspecto comportamental. Mas a humildade de espírito, aí não. Aí estamos falando de uma qualidade moral, que, como disse eu antes, é ser simples, não ser arrogante, não ser prepotente, não ser soberbo. O pobre em espírito certamente é humilde, pois se sabe necessitando de ajuda para crescer. Mais que isso, ele sabe que a ajuda que necessita é espiritual, pois é nesse aspecto que está a sua pobreza. Então, o humilde, ele sabe que ele é pobre de espírito, né? É aí que está a sua pobreza, e é aí que ele precisa de auxílio para crescer e se melhorar. Resta certo, portanto, que ele ora a Deus e aos bons espíritos, suplicando tal ajuda, ao mesmo tempo que se esforça para enriquecer seu espírito com as virtudes das quais se vê carente. Porque o pobre de espírito, como nós vimos lá antes, o humilde, ele tem consciência das suas limitações. Então ele sabe que tem que se esforçar para adquirir as virtudes que ainda não possui. O que Jesus quis nos ensinar, portanto, é que o reino dos céus, aquele estado que está no mais íntimo do nosso ser, e que nós, mais das vezes, desconhecemos, só será atingido pelos humildes,
que com paciência e perseverança buscam as coisas do Espírito, procurando a cada dia sem cessar ser um pouco melhores que no dia anterior. Então Jesus está bem claro aqui, né? Para poder chegar a esse tão desejado reino dos céus, esse reino de Deus, esse foro íntimo nosso, né? Em que nós nos sentiremos pais próximos do Pai, como disse a nossa colega, só através de paciência e perseverança, mas buscando as coisas do Espírito. E aí como? Né? Aceitando as expiações e provações que passam como lições a serem aprendidas. Porque através dessas expiações, dessas provações, dessas lições que nós sofremos todos os nossos dias, das nossas vidas, nós vamos aprendendo justamente a sermos humildes, a termos com entendimento das nossas limitações e também das nossas virtudes. Jamais se revoltando contra a vida ou contra Deus, e constantemente orando a espiritualidade maior para que nos ajude nessa empreitada, porque sozinhos nós não conseguimos nada, e o humilde tem consciência disso. A humildade é talvez a virtude da qual menos se fala, não é verdade? A gente fala muito em caridade, em amor, em solidariedade, mas a humildade fala-se muito pouco. Por que será que a gente fala-se tão pouco da humildade? Eu penso que tal acontece por ela ser a mais difícil de ser desenvolvida em um mundo cuja humanidade ainda se prende muito aos valores e prazeres materiais, onde a competição aguerrida, a luta pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, são ações estimuladas e aplaudidas. É assim que funciona o mundo, ou pelo menos a maior parte do mundo em que nós vivemos, né? A luta pelas coisas materiais, a competição, né? O desejo do poder, o desejo do dinheiro e os aplausos para aqueles que fazem de um tudo para conseguir isso, né? Nem se fala, nem se toca na questão do espírito, do mundo espiritual. É importante estar totalmente aqui. E o humilde, então, coitado, né? Nessa situação. Já coloquei isso aqui para vocês outra vez, porque um dos grandes problemas que eu vejo no entendimento das coisas é o fato da nossa língua ter palavras que têm significados completamente diferentes. E que por um ângulo, né, são uma coisa e por outro são justamente o inverso, né? E essa palavrinha orgulho, né, que todo mundo fala tanto nela, estou tão orgulhosa do fulano, tão orgulhosa disso, tão orgulhoso daquilo, a gente tem que entender bem o significado disso, né? Porque o orgulho ele tem um lado positivo, né, que é o lado do reconhecimento, do brilho, de ter orgulho de alguém, em determinada situação, porque fez algo de muito bom, ou até de si mesmo, quando nós também fazemos alguma coisa de boa. Às vezes a gente diz, nossa, mas estou tão orgulhosa de mim mesma porque eu fiz aquela boa ação, não é verdade? Então, esse é o lado positivo do orgulho. Mas também tem um lado bem pernicioso, que é aquele que não reconhece os próprios erros. Não, eu não erro. Tudo que eu faço é perfeito. Quem é são os outros, né? Não aceita ajuda, essa parte aqui sempre me pega, porque ainda tenho que trabalhar essa questão do orgulho, essa ideia falsa que nós temos de que somos independentes, autossuficientes, capazes de tudo, eu me viro, eu resolvo, papapá, e não é bem assim, não é mesmo? Tudo bem enquanto estamos aqui, saudáveis, capazes, mas e quando não formos mais? Nós sabemos, né, que só tem uma coisa que torna todo mundo igual nesse planeta, que independe de raça, independe de gênero, independe de condição financeira, de condição social, de condição intelectual. A doença. Essa torna todo mundo igual. Igualzinho. Ninguém fica melhor, diferente de todos. E aí tem que aceitar ajuda. E os orgulhosos sofrem muito, não é mesmo?
E a parte pior ainda, né, que é a soberba, a arrogância, o se considerar melhor. Essa parte do orgulho é que na Terra continua sendo muito estimulado, até mesmo por aqueles que aceitam a existência de Deus, mas negam a sua ação providencial sobre as coisas, considerando-se capazes de tudo resolver com a sua inteligência. Eles dizem, Deus lá e nós aqui. Deus cuida das coisas do espírito e nós cuidamos do resto aqui embaixo, das coisas materiais. Não precisamos, não aceitam a intervenção divina. Né? Tem essa frase aqui, ele cuida dos planos espirituais e nós do plano material. O orgulhoso é assim, ele não consegue conceber que há uma intervenção de um ser mais poderoso sobre a sua vida, sem se aperceber que lá como cá vivem os filhos de Deus, né? Todos subordinados às leis morais ou espirituais, que comandam a vida onde ela for exercida, quer queiram, quer não queiram. Nós temos que seguir as leis morais, as leis de Deus, né? Porque elas comandam a nossa vida e elas interferem diretamente em nós. Afirma Kardec, isso é interessante, né? Que eles negam um mundo invisível e um poder extra-humano, não porque não podem entendê-lo. Claro que eles entendem, com certeza. Tem capacidade intelectual para isso. Mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Isso é assim que o orgulhoso vê. É assim que o orgulhoso não aceita a intervenção divina. Porque aí ele vai ter que admitir que existe um poder maior. Ele vai ter que descer esse pedestal que ele mesmo se coloca. Não é? Assim consideram os orgulhosos, os pobres de espírito, os que acreditam em coisas além das percebidas pelos sentidos humanos, os ignorantes, os supersticiosos, ou no mínimo ingênuos. É assim que o orgulhoso vê os humildes de espírito. São ignorantes, são supersticiosos, são muito ingênuos, onde já se viu acreditar nessas coisas. É assim que o orgulhoso vê. Não é? Daí a necessidade das dores, dos sofrimentos, das desilusões, dos fracassos, para fazer o homem erguer os olhos para o mais alto, reconhecer que existem outros valores, outros prazeres para o equilíbrio e a felicidade dos homens na Terra. Então, por que a dor? Né? A pessoa diz, por que o sofrimento? Por que as doenças? Justamente para quebrar esse orgulho, para fazer com que o ser humano entenda que ele precisa do auxílio do alto, que ele precisa do auxílio de Deus. E que esses outros valores e prazeres devem ser buscados e desenvolvidos dentro de cada um. Não é lá fora, não é o outro, não é a igreja, não é aquele. Não, eles têm que ser buscados e desenvolvidos dentro de cada um. Porque o homem, sendo um espírito encarnado imortal, foi criado por Deus perfectível, para desenvolver todo o seu potencial, dentro das leis naturais ou divinas, onde não cabe o orgulho. Nós fomos criados para nos tornarmos perfeitos. E para isso, o primeiro passo é eliminar esse orgulho de nós mesmos. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que aproximam o homem de Deus e o orgulho entre os vícios que o afastam dele. Porque a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. E talvez aqui esteja um grande problema, não é? Porque a maioria das pessoas vê a palavra submissão como algo ruim, como algo negativo. Eu não vou me submeter, não é assim que as pessoas falam, né? Mas quando nós falamos submissão a Deus, nós estamos nos referindo a que nós temos que seguir as leis divinas, que a nossa vida tem que ser baseada pelas leis naturais, pelas leis de Deus, e não nos revoltarmos contra ele. É justamente o inverso, é não seguir as leis divinas,
é fazer o oposto. Isso é que é se revoltar contra Deus. Não é xingar Deus, não é falar mal. Não. Não precisa fazer isso. Basta não seguir as leis divinas que você está se revoltando contra Deus. Está indo contra Deus. E se submeter a Ele significa seguir essas leis. Os dois caminhos da humildade. Sabemos da codificação que o espírito necessita evoluir em conhecimento e bondade para alcançar a perfeição. Nós sabemos que não basta evoluir apenas num aspecto ou no outro. Precisamos evoluir nos dois aspectos, em conhecimento e moralidade. A evolução predominante em uma das sendas evolutivas, com descaso da outra, causa distorção, não sendo dela que estamos falando. Há muitos que evoluem muito numa área ou na outra, né? E isso causa uma distorção, porque nós precisamos aqui do equilíbrio. Espíritos que evoluem em conhecimento, negligenciando a bondade, revelam-se como os grandes líderes das trevas, que tanto mal fazem à humanidade, antes de se darem conta da sua distorção evolutiva e tomarem o caminho do bem. E quantos exemplos nós temos por aí, né? Grandes líderes com muito conhecimento, com muita capacidade intelectual, empreendedora, mas que vão para o caminho das trevas, vão para o caminho da ganância, da prepotência, da tirania e fazem tanto mal para o homem. Só que nós sabemos, enquanto que adeptos da doutrina dos espíritos, que isso não é para sempre, que nada é para sempre. Todos esses também vão se dar conta do erro que cometeram e vão evoluir e tomar o caminho do bem. Todos vamos nos tornar perfeitos. Espíritos que ignoram a necessidade de conhecimento, ao contrário, né? Julgando que para evoluir só precisam ser bons, ignoram oportunidades preciosas de praticar o bem por serem incapazes de identificá-las, por falta de conhecimento. Então também ser só bom não resolve, é preciso ter conhecimento. Por quê? Como é que você pode praticar algo que você desconhece? Não pode, né? É preciso conhecer para praticar. E quando nós falamos em bondade, em caridade, nós não estamos referindo apenas às coisas materiais, não é? Nós estamos nos referindo a muitas outras coisas. O conhecimento traz progresso, traz cura das doenças, né? Traz tantas coisas positivas que também são caridade. Até que frustrados pelo pouco que logram realizar, aceitam instruir-se, compreendendo que o conhecimento é necessário para melhor praticar a bondade para com o próximo. Então também esses espíritos vão perceber, mais cedo ou mais tarde, que não basta apenas ser bom, é preciso também ter conhecimento, para daí gerar o equilíbrio. A humildade nascendo do conhecimento. Quem me conhece já sabe que eu adoro falar em história, né? Colocar história nas coisas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Sócrates, né? O grande pensador grego da antiguidade, todo mundo já falou falar nele, né? Acho que é o filósofo mais famoso de todos, apesar de nunca ter escrito absolutamente nada, que é o mais incrível, como Jesus. Ele nos legou o seguinte ensinamento: o sábio é aquele que sabe que nada sabe. Ele dizia: eu só sei que nada sei. E ele não sabia nada? Claro que não, né? Sabia muito. Mas ele era humilde, né? Ele tinha a pobreza de espírito, a humildade, porque ele tinha concepção de que, apesar de ele saber muito, ainda havia muito mais para saber. Ele tinha conhecimento das suas virtudes e também das suas dificuldades. A humildade é uma característica de quem estuda muito. Toda pessoa que estuda muito é humilde. Porque aquele que estuda pouco e fica satisfeito, o faz por julgar que tudo sabe. Eu já aprendi, não preciso estudar mais, eu ouvi tantas vezes isso, mas eu não vou mais estudar. Já sei tudo que eu preciso.
Grande engano, né? Ao passo que quem deseja realmente entender um campo de saber, jamais para de estudá-lo, por perceber que quanto mais o estuda, mais abre a compreensão do quanto ainda falta estudar. A doutrina espírita, a gente estuda e tem consciência de que tem muito ainda para aprender, muito para estudar, não é mesmo? Assim em qualquer campo de saber. Isaac Newton, outro grande nome da história, considerado o pai da física moderna, incluído pela história entre os grandes gênios da humanidade, quando uma vez o cobriam de elogios pela sua obra, ele afirmou: se pude ver mais longe, é porque me ergui sobre o ombro de gigantes. O que será que ele quis dizer com isso, né? A humildade, então, refletida nessa frase de Newton, está no entendimento de que ninguém sozinho descobre coisa alguma, inventa nada, cria o que quer que seja. Sozinho ninguém faz coisíssima nenhuma, não é mesmo? Toda a conquista do saber humano é uma obra coletiva. Uns partindo de onde pararam e parando onde outros irão começar. É assim tudo que foi descoberto, tudo que é feito. E hoje, então, com esse aceleramento, né, das descobertas e da tecnologia, é mais ainda, ficou mais coletivo ainda do que era antes, né? Isso também é humildade. Reconhecer que não se faz nada sozinho, que é preciso sempre a ajuda do outro. E Albert Einstein, inquestionavelmente o maior gênio do século XX, era, segundo aqueles que o conheceram, totalmente imune a louvores, ofensas, sucessos ou fracassos. Não estava nem aí. Se elogiavam, tanto faz. Se criticavam, tanto faz. Ele não estava nem aí. Por que será, né? Nada disso que tanto abala a maioria dos homens tinha significado algum para o seu estado emocional. A humildade de Einstein nos ensina que devemos nos manter imperturbáveis quando em busca do saber. Conscientes de que, sempre que errarmos, poderemos mais tarde reparar o erro e ir em frente. E que, sempre que nos elogiam ou nos ofendem, isso em nada irá alterar para melhor ou para pior as nossas chances de obter sucesso se nos dedicarmos a tal. E como isso é difícil, né? Por isso que eu disse que a humildade é algo tão difícil e tão pouco falado. Porque a maioria das pessoas só querem o quê? Aplauso. E se não tiver, se for vaiado, acabou, desisto de tudo. E isso é orgulho. A humildade está justamente em saber que não importa se eu estou me dedicando, se eu estou fazendo o meu máximo, mais cedo ou mais tarde eu vou conseguir, independente do que os outros digam ou deixem de dizer. Então, os humildes, eles são simples no falar. Não preciso inventar palavreados complexos para demonstrar, como eu sou inteligente, como eu tenho conhecimento. Não, eles falam uma linguagem que todo mundo possa entender. Isso é humildade. São sinceros e francos no agir, porque não basta apenas falar, né, gente? É preciso agir. E é preciso agir da mesma forma que se fala. Não fazem ostentação de saber, nem de santidade. A humildade, tolerante em sua singeleza, ela compadece-se dos que pretendem afrontá-la com o seu orgulho. Então, o humilde, ele tem pena do orgulhoso, porque o orgulhoso realmente é digno de pena. Cala-se diante de palavras loucas. Vale a pena, né? Ficar discutindo. Suporta a injustiça, vibra com a verdade e respeita o homem não pelos seus haveres, mas pelas suas reais virtudes. É difícil ser humilde, né, gente? Talvez seja por isso que se fala tão pouco, né? A pobreza de paixões e de vícios é a que deve amparar o viajor que busca sinceramente a perfeição. Foi esta a pobreza que Jesus proclamou, a pobreza de sentimentos baixos, representada pelo desapego,
as glórias efêmeras, o egoísmo, o orgulho. É disso que Jesus está se referindo, né? Não é a ignorância nem tampouco a miséria que garantem aos seres a felicidade prometida por Jesus. Não é a ignorância e nem a miséria. Vejam bem, engana-se aquele que pensa assim. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional. E para isso, não importa se é ignorante ou tem conhecimento, se é pobre ou se é rico. O que importa é que os atos estejam embasados na caridade e no amor incondicional. E é isso que nos faz chegar na felicidade prometida por Jesus. Pobres de espírito são os simples e nobres, não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons, que sabem amar a Deus e ao próximo tanto quanto amam a si próprios. São aqueles que observam e vivem as leis de Deus. Aquilo que eu coloquei antes. Ser submisso é isso. Observar e viver as leis de Deus. Não se revoltar contra Deus é segui-las. Não segui-las é se revoltar contra Deus. Reconhecem o quanto ainda não sabem e imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas. O pobre de espírito, ou humilde, ele está sempre implorando a Deus auxílio, porque ele reconhece que tem muito ainda para aprender. É a respeito desses homens que o mestre Nazareno, em suas bem-aventuranças, estava se referindo. Muitos são os que confundem humildade com servilismo. Talvez seja aí que esteja o grande problema, não é? Porque penso que ser humilde é ser servil, né? É permitir que seja subjugado, né? Que seja explorado. Ser humilde não significa aceitar desmandos e compactuar com equívocos. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando vencê-las, sem alarde e sem nem fantasias. Reconheço que sou ainda limitado, reconheço que tenho muito ainda que vencer para me tornar melhor, para poder crescer, e faço isso, sem alarde, sem precisar fazer com que todo mundo fique olhando e aplaudindo. Né? É buscar incansavelmente a verdade e o progresso pessoal nas trilhas dos exemplos nobres e dignos. Espero que todos façam um esforço bem grande para serem esses pobres de espírito ou humildes. Muito obrigada pela atenção. Obrigado. Você faz o encerramento, não é? Pode fazer o encerramento para a gente? Sim, posso. Vamos então agradecer todas as bênçãos que nós recebemos nas nossas vidas diariamente. O alimento, o teto que nos cobre, a família que nos ama, os amigos com quem compartilhamos os bons e os maus momentos. Só agradecemos, mas principalmente agradecemos a Jesus, a Deus, aos espíritos superiores, por nos ter dado o privilégio de ter conhecido essa doutrina maravilhosa, que nos ampara, que nos consola, que nos faz entender qual é o verdadeiro caminho para chegar à tão desejada felicidade. Que possamos todos sair daqui hoje levando um pouco dessa felicidade conosco para os nossos problemas, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e que tenhamos sempre o desejo de regressar e de aprender um pouco mais. Que assim seja. Sim, seja.